Oi, olha só. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os pseudos elementos e pseudos classes. Qual é a diferença de um para o outro? Bom, a diferença é muito sutil, mas assim, só para te entender a grosso modo, pseudoclasses é quando tu muda a propriedade integral de um elemento. Vamos supor aqui eu tenho uma section e dentro dela eu vou colocar aqui um título, vale? Bom, esse título aqui, ele está no estado normal dele. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma coisa muito, que a gente está acostumado muito, né? Quando passo o mouse, ele se modifica. Por exemplo, eu seleciono ele aqui, e venho aqui. E aqui, ó, onde está state, ele está normal, ele está no original dele. Mas, por exemplo, se eu quiser modificar ele quando eu passo o mouse, por exemplo, quando eu vou passar o mouse aqui nele, ele está em over, a caixinha aqui, ó, ela não muda nada, sabe? Ela fica igual, porque eu vou editar agora os elementos quando esse elemento aqui de título estiver no estado over. Então, aqui ele vai me modificar o elemento inteiro. Isso é uma pseudoclasse. Um pseudoelemento, ele vai modificar parte desse elemento. Tá? No dia a dia, tanto faz esses conceitos de pseudoclasse, pseudoelementos e tal, porque, na verdade, o que a gente vai entender o que cada um deles faz e como que a gente pode operacionar, né, esses estados, essas pseudos classes ou pseudoelementos no dia a dia. Só a título de curiosidade, por exemplo, over é uma pseudoclasse, já before e after são pseudo-elementos, porque eles vão modificar partes de um elemento, não vão modificar todo o elemento. Já o over, ele me modifica todo elemento, a gente já está vendo isso. E aqui eu ainda posso editar outros pseudos, tanto classes como elementos, né? A gente também vai ver isso. Bom, então vamos começar aqui com o over. Eu seleciono aqui e vamos supor que no over eu quero que ele tenha um fundo e que, enfim, esse texto aqui, em vez de ser assim tão forte, tão pesado, eu vou querer que ele fique mais levezinho e que tenha uma cor de texto vermelho, vamos supor. Tá? Então aqui, se eu for para o meu estado normal, ele vai estar assim. E quando eu passo o mouse, todo o meu elemento vai mudar para um outro estado. Ou seja, ele vai aparecer assim. Tiro, tá assim. Ponho, tá assim. Ó. Todo elemento muda. Isso é uma pseudoclasse. Ok? Bom, outros elementos que eu possa ter. Tu tá vendo? Ah, uma coisinha aqui, ó. Tá vendo que quando eu mudo, ele muda muito bruscamente, assim. Ele não tem uma suavidade no passar. E como é que eu posso arrumar essa suavidade? Ele tá aqui no over, né? Eu vou tirar até esse fundo aqui, ó. Deixar aqui. No meu estado normal, aqui, ó. Quando eu for aqui pro meu estado normal, eu venho aqui em efeitos, transition, e coloco aqui, por exemplo, uma transição com duração de 0,3, aí ele vai ficar mais suave. Salvo aqui. E aí, quando eu passo o mouse, ele não vai estar tão brusco. Se eu for aumentando aqui, ó, ele demora mais ainda para passar. Tá? Ele não fica tão brusco essa transição de um estado para outro. Tá? Mas eu tenho que estar sempre aqui no estado original. Vamos supor que eu não queira mais esse estado de over. Eu venho aqui simplesmente e clico aqui e sai tudo, tá? Não tem mais nada aqui nesse estado. É assim que eu também tiro esse estado.
Vamos supor que eu queira colocar um outro estado que não esteja listado aqui. Eu vou colocar aquele que também é bem comum, que é o active. E quando o elemento está ativo, ele vai ter uma propriedade diferente. Então, por exemplo, aqui ele não tem nada. Se eu clicar com o mouse e segurar, que nem eu estou fazendo agora, ele não acontece nada, tá? Mas se eu vier aqui, por exemplo, no Active e colocar, por exemplo, uma cor verde nele, tá? E chegar aqui no original, ó, aqui ele não tem nada. Mas se eu chegar e clicar aqui e segurar o mouse, ele vai estar no estado ativo, ó, ele vai ficar verdinho. E aqui sim tu pode notar que a transição é bem mais suave, ó. Quando eu clico, demora um pouquinho, não é brusco. Agora, se eu chegar aqui no estado e tirar esse efeito, ele vai ficar bem mais seco. Tirar aqui, vou salvar. Aí ele vai ficar bem seco, ó. Tá vendo? Bom, esses são alguns exemplos de estado. O mais normal que a gente usa sempre é o over, né? E também o before e o after como pseudo-elementos. Aqui eles estão tudo junto misturado, né? Como pseudo-coisas, né? Eu chamo assim. Tá, mas isso são elementos que a gente, no dia a dia, a gente vai começar a usar. E eu vou gravar um vídeo específico sobre o before e o after, que não é comum para algumas pessoas. E, buenas, e esses dois estados aqui, eles te possibilitam muitas aplicações, né? Então, eu vou te falar um vídeo específico sobre isso, tá bem?